Olá pessoal, sou Tatiana Gerhardt e vim aqui para trazer alguns elementos importantes que ajudem a compreender noções presentes nos itinerários terapêuticos, como o cuidado, as linhas de cuidado, as trajetórias assistenciais e em relação à própria noção de itinerários terapêuticos. Vamos lá então? A noção de cuidado é uma noção importante e presente na área da saúde como um todo. E por essa razão, os diferentes profissionais e pesquisadores a utilizam com diferentes sentidos e dimensões. É relevante, portanto, identificarmos esses sentidos e dimensões, pois eles fazem diferença tanto para quem busca o cuidado quanto para quem cuida. Pois ao falarmos de cuidado, podemos, não necessariamente, estar falando da mesma coisa. Compreender isso é compreender que o cuidado depende dos agentes que ofertam e dos que demandam o cuidado, do contexto onde eles estão inseridos e de pelo menos 3 dimensões de cuidado que sintetizam diferentes perspectivas. A dimensão subjetiva relacional, que engloba a relação intersubjetiva, a sabedoria prática, a vivência, a experiência, o afeto, o desejo, é uma dimensão que enfatiza o cuidado coletivo pela valorização e legitimação de outros saberes, como os saberes que são construídos no mundo da vida. A dimensão sociopolítica, que engloba a cidadania, a equidade, a justiça, a solidariedade, a liberdade e emancipação, a autonomia, a alteridade, o respeito à diferença e a democracia. Ela enfatiza as formas como em sociedade construímos o cuidado e para quem cuidamos. Cuidado e saúde enquanto direito, então, de cidadania. A dimensão técnico-científica, que engloba a técnica, a tecnologia, a evidência científica, o universal, a objetividade e a racionalidade, que enfatiza, então, o cuidado individual a partir da perspectiva biomédica. Portanto, a noção de cuidado é ampla e diversa, dependendo das dimensões que mobilizamos para desenvolver a ação ou a prática de cuidado. Quando falamos em itinerário terapêutico, estamos falando também dessa multiplicidade de elementos e dimensões presentes. Portanto, um itinerário terapêutico não existe um padrão único e pré-definido no processo de busca de cuidado, o que faz dele um processo complexo, pois a dimensão técnico-científica não é a única presente. Quando acompanhamos um itinerário terapêutico, percebemos o desafio lançado pela multiplicidade de escolhas, de condutas, de tratamentos adotados, simultaneamente ou em sequência, por um mesmo indivíduo, que nos demanda a incorporação de cuidados no social, do cuidado na cultura. Pois o pluralismo terapêutico é amplamente o resultado de relações sociais que transcendem as condutas individuais. As relações que estabelecemos exercem pressão sobre as nossas escolhas, elas orientam, favorecem ou até mesmo penalizam as nossas decisões. Tentar colocar o itinerário terapêutico em um formato formalizado ou limitado de reconstituição dessa busca, ou seja, partindo de que uma mesma doença, todos terão a mesma reação, o mesmo comportamento, pode ser uma tentativa em vão, que não irá nos dar as informações necessárias para compreendermos esse processo. Por isso a necessidade de situar sempre os eventos, as escolhas, as tomadas de decisão em seu contexto, na complexidade dos fatores sociais, culturais presentes nessa busca. Se eu pudesse sistematizar os elementos e dimensões presentes em um itinerário terapêutico, a partir de tudo que já foi colocado, eu partiria das concepções do que são saúde e doença, partindo do pressuposto de que elas são ao mesmo tempo um fenômeno biológico e sociocultural, pois nosso corpo é ao mesmo tempo biológico e sociocultural. Nosso corpo não é uma hora somente biológico e outra somente sociocultural. Ele é ambas as coisas ao mesmo tempo, o que implica compreender como os sujeitos em cultura pensam e vivem o que é o corpo, a saúde e a doença. Por isso que falamos que o itinerário terapêutico é um processo dinâmico de busca por cuidado,
que envolve diferentes práticas terapêuticas e onde se desenham múltiplas trajetórias assistenciais ou não, incluindo diferentes sistemas de cuidado. No itinerário terapêutico fica exposto a diversidade de sistemas de cuidado e práticas terapêuticas, que envolve uma série de terapeutas que vão desde curandeiros, rezadeiras, raizeiras, benzedeiros, pajés, xamãs, até outras racionalidades, como as racionalidades médicas, a medicina científica, a homeopatia, a ayurveda, a acupuntura, entre outros. Esses sistemas de cuidado serão mobilizados em função das concepções de saúde e doença e das necessidades de saúde das pessoas, das disponibilidades de recursos sociais existentes, sobre a forma de redes sociais formais e informais e da resolutividade obtida. Assim, o cuidado ao longo de um itinerário terapêutico tem múltiplos sentidos. É diverso, é plural, é intersubjetivo, é inter-relação, é ação-relação. Ou seja, nós não buscamos ou produzimos o cuidado sozinhos, individualmente, mas nós temos as dimensões socioculturais e políticas também presentes na busca por cuidado e no encontro de cuidado, além da dimensão técnico-científica. Outra questão importante que cabe aqui ressaltar para a compreensão dos itinerários terapêuticos é a diferenciação entre as aproximações que essa noção tem com outra noção, que é a das trajetórias assistenciais. Muitas vezes, essas noções são utilizadas como sinônimo, por isso cabe aqui ressaltar as diferenças entre ambas. Quando falamos em itinerários terapêuticos ou em trajetórias assistenciais, estamos falando que ambas partem da perspectiva do usuário, para a compreensão da busca por cuidado. Mas essas noções comportam diferentes dimensões espaciais, temporais e relacionais. O que isso quer dizer? Que embora eu esteja escutando o usuário para que ele me diga as formas e os processos de busca pelo cuidado, quando eu me refiro ao itinerário terapêutico, eu estou me referindo às diferentes práticas terapêuticas em diferentes sistemas de cuidado, que podem ser ao mesmo tempo ou podem ser em sequência, dependendo das necessidades, das possibilidades, conforme já coloquei anteriormente, ao falar da noção de itinerário terapêutico. Quando falamos em trajetória assistencial, estamos falando somente das práticas terapêuticas que ocorrem unicamente no sistema e nas redes de atenção e saúde. Então, é dentro do próprio sistema e da rede de atenção e saúde que falamos dos caminhos que vão sendo percorridos e relatados a partir da perspectiva do usuário. A trajetória assistencial, ela pode ser parte integrante de um itinerário terapêutico. Mas, por outro lado, o itinerário terapêutico não se restringe à trajetória assistencial. Então, vejam que o itinerário terapêutico é mais amplo do que a trajetória assistencial e pode se constituir em uma parte integrante do itinerário terapêutico. Por último, cabe também ressaltar as aproximações e diferenciações entre o itinerário terapêutico e a linha de cuidado, que são duas perspectivas de trabalhar a busca pelo cuidado, mas também duas perspectivas bastante distintas. O itinerário terapêutico, como já vimos, parte da perspectiva do usuário. Compreende as experiências dos indivíduos e suas diferentes formas de produzir sentido para o cuidado. Como já mencionamos, constituem trajetórias nos diferentes sistemas de cuidado a partir de escolhas individuais e escolhas que tomam sentido nas redes de apoio e de sustentação tecidas ao longo de sua experiência de adoecimento. Destaca a experiência de adoecimento do usuário como disparador da busca de uma prática terapêutica em um sistema de cuidado, que pode incluir ou não as redes de serviços de saúde. Já a linha de cuidado parte da perspectiva do gestor e do profissional de saúde. Ela corresponde ao planejamento pelos serviços de saúde da utilização e oferta de ações de cuidado aos usuários. Ela constitui um modo de produção de ações de saúde no sistema de cuidado biomédico, cada qual operando distintas tecnologias dentro dos sistemas e redes de atenção à saúde.
Então, a linha de cuidado vai destacar o ator trabalhador como disparador da busca por cuidado nas redes e sistemas de atenção à saúde. É o trabalhador, o gestor ou o profissional de saúde o tomador das decisões e julgamentos nos processos de atendimento às necessidades dos usuários. O que diferencia exatamente uma noção de outra é a perspectiva através da qual nós compreendemos a busca pelo cuidado. A linha de cuidado pode ser parte integrante de um itinerário terapêutico, mas as perspectivas na tomada de decisão e nas escolhas são diferentes. Mais do que conceitos e noções, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, desde a sua institucionalização, colocam grandes desafios aos gestores, aos profissionais, formadores e pesquisadores do campo da saúde coletiva, para promover a saúde considerando o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural. Nossa aposta, portanto, consiste em contribuir com elementos que subsidiam o enfrentamento desses desafios. Esse esforço nos fundamenta, assim, a apresentar os itinerários terapêuticos como uma proposta epistemológica capaz de engendrar arranjos analíticos mais porosos ao contexto do Sistema Único de Saúde, na medida em que consideramos a complexidade de se compreender as demandas por cuidado por meio das interfaces entre o adoecimento, o sofrimento, a saúde, como categorias analíticas, tais como integralidade, cuidado, formação, gestão e participação social. Espero que essas colocações tenham contribuído para uma melhor compreensão das diferentes noções aqui apresentadas e que elas nos ajudem a interrogar as nossas práticas em saúde.